Mateus capítulo 18. Versículo 23 até o versículo 35. Estamos falando sobre o quarto discurso de Jesus, a conduta do reino de Cristo, a finalização do quarto discurso de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 23, que é a parábola do credor incompassivo, que diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuíam, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhes devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, se o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Mas nós temos aprendido que nós temos que olhar, estudar e meditar a palavra de Deus, tendo em vista o nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos aqui que nós chegamos no quarto discurso de Jesus. O primeiro discurso é o Sermão do Monte, em Mateus 5 até o versículo 7. O segundo discurso é no capítulo 10, que fala do comissionamento dos discípulos. No capítulo 13 nós temos o terceiro discurso de Jesus, que é as parábolas do governo de Cristo. E aqui em Mateus 18 nós encontramos o quarto discurso de Jesus. E esse capítulo aqui nos traz um ensino completo sobre como deve ser a vida, como deve ser a conduta na comunidade do reino de Deus. Nós vimos aqui que Jesus abordou vários temas. O primeiro dele é a humildade e a conversão, do versículo 1 até o versículo 4. Depois nós vimos o valor dos pequenos no reino, que é o versículo 5 até o versículo 14. Depois nós vemos o confronto amoroso contra o irmão que peca, que é a disciplina eclesiástica. Depois nós vimos o perdão incondicional, que é do versículo 21 ao 22. E aqui vemos Jesus concluindo seu quarto discurso com uma ilustração, com uma parábola profunda e muito direta. E eu quero começar essa introdução dizendo que como é difícil para nós sermos misericordiosos. Rapidamente nós ficamos cansados, especialmente quando precisamos perdoar repetidas falhas dos nossos irmãos. Por isso Jesus nos vai ensinar essa verdade usando uma parábola que é muito apropriada. A ideia principal é a seguinte: quem não quer perdoar as falhas dos outros está julgando de forma errada e acaba caindo em uma situação muito difícil. Essas pessoas vão perceber que Deus também vai ser rigoroso com elas. A parábola aqui tem 3 pontos principais. Nós vamos ver no desenvolver da mensagem. Nós vamos ver o contraste entre o rei e o servo. Nós vamos ver a diferença entre uma grande dívida e uma dívida pequena. E nós vamos ver a comparação entre a bondade do rei e a crueldade do seu servo. Se nós olharmos para esses 3 pontos, nós vamos entender aquilo que Jesus está nos dizendo. Afinal, quem somos nós quando nos comparamos ao nosso Deus? E quão grande a nossa dívida, quão grande
Cada um de nós tem uma dívida grande com Deus. Por outro lado, quão pequenas são as ofensas que as pessoas cometem contra nós, se pensarmos na enorme dívida que nós temos com o nosso Senhor. Que pessoa cruel é aquela que, mesmo devendo tanto a Deus, não quer perdoar nem as pequenas falhas dos seus irmãos. Por fim, quando Jesus fala do reino dos céus aqui, ele está se referindo à situação espiritual da sua igreja. É como se ele estivesse dizendo: a relação entre Deus e as pessoas em termos espirituais é parecida com a relação entre o Senhor e seus servos, em questão de dinheiro, em questões de assuntos do dia a dia. Que Deus, com a sua graça, nos capacite, nos ensine, que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes para nós ouvirmos e aprendermos e aplicarmos essa palavra ao nosso coração. Eu convido você a olhar para o versículo 23, que nós vamos ver o reino de Deus e uma dívida impagável. Versículo 23 vai nos mostrar um rei que está ajustando contas. Observe o versículo, ele diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Aqui nós vemos que Jesus compara o reino dos céus a um rei que chama os seus servos para uma prestação de contas. Este rei, a Bíblia mostra que ele resolveu ajustar contas com os seus servos. Não é difícil de nós observarmos a quem Jesus está se referindo. Quem é o rei? É muito claro aqui que Jesus está apontando para uma realidade de que é um rei totalmente justo, um rei totalmente perfeito, ou seja, Deus, que julgará todas as pessoas, conforme Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Nós prestaremos conta ao Senhor como aqueles que serão julgados, não como aqueles que julgam. É como Jesus nos disse em Mateus 7:2: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês estiverem medidos, vocês também serão medidos. E o versículo 24, eu quero que você observe bem que é uma dívida impagável. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui nós vemos que foi trazido ao rei um cidadão que deve apenas 10.000 talentos. Você sabe quanto valeria 10.000 talentos hoje? É lógico que eu fui pesquisar. Na época romana, um talento equivalia a 6.000 denários, sendo um denário quase o salário de um dia para um trabalhador comum. Digamos que o salário da nossa época, eu vi lá, eu calculei, é R$ 50,60 por dia, se nós tomarmos como base o salário mínimo. 10.000 talentos seriam equivalente a 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais aquele servo estava devendo para o rei. Quanto tempo duraria para nós conseguirmos esse dinheiro? Observe, o valor de 10.000 talentos era uma quantia absurda, a equivalente a milhões de dias de trabalho. Uma dívida incalculável e uma dívida impagável. Agora observe o versículo 25. Nós vamos ver uma justa punição, porque no versículo 25 diz assim: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. É justo? Se você fez uma dívida de 3 bilhões, você vai ter que dar um jeito de pagar. A dívida é sua, não é? O rei é um rei justo. Não pode permitir que a dívida fique sem ser paga. Porque em Romanos, em Provérbios 17:12, 17:15, diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como para o outro. Se ele deve 3 bilhões, ele deve pagar. Veja, o que justifica o perverso, o que justifica o culpado, é abominável para o Senhor. Foi então que ele ordenou, esse grande rei ordenou que ele fosse vendido, ele, a mulher e os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse quitada, que essa dívida fosse paga. Mas eu quero que nós observemos alguns detalhes muito importantes aqui. O servo da parábola simboliza o pecador diante de Deus,
cuja dívida ela é incalculável por causa do pecado. Em Romanos 3:23 diz: pois somente alguns pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, poderia ter escrito: pois todos pecaram, incalculáveis pecados, e carecem da glória de Deus. Quantos pecados nós cometemos somente hoje? Muitas pessoas fazem uma lista, tem uma lista de pecados que devem ser evitados. Pecados, às vezes, mais graves, que não devem ser cometidos. Existe uma lista na igreja romana, que é pecados capitais e pecados mortais. Se você já fez parte, você vai entender o que eu estou te dizendo. Existe uma lista de pecados capitais, que são a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e soberba. Existe uma lista de pecados mortais, que são matar, roubar, adulterar, prostituir, blasfemar, prejudicar os outros e o ódio. Mas nós vemos que Deus é totalmente santo, 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 e Ele é totalmente justo. Ele é infinitamente ofendido por causa das nossas transgressões. Não é somente uma lista de pecados. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 14, versículo 23, a parte final: tudo que não provém de fé é pecado. Você acordou hoje? Você agradeceu a Deus a hora que acordou? Você agradeceu a Deus pela vida, pelo ar que você respira, pela saúde? Você não agradeceu a Deus pela cama, pelo travesseiro, pela pasta de dente, aqueles que escovam os dentes, e pelo chuveiro quentinho, não é? Você não agradeceu pelo canto dos passarinhos, pela vida dos filhos, pela vida dos familiares, pela paz, pelo descanso? Você não agradeceu pelo café da manhã, pelo pãozinho quentinho, pelo alimento na mesa, por estar sentindo o gosto dos alimentos e pelo prazer de comer? São incontáveis pecados que nós cometemos todos os dias. 3 milhões de motivos para nós sermos condenados. Será que nós temos consciência da gravidade da nossa dívida diante de Deus? Falhamos em não fazer todas as coisas para o louvor, honra e o beneplácito de Deus. Romanos 1:21 fala: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Veja, eu coloquei algumas listas de coisas básicas do nosso dia a dia, e nós falhamos até nos mínimos detalhes. Em 1 Coríntios 10:31, o apóstolo nos diz que, portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. John Piper escreveu o seguinte: é por isso que Agostinho disse que até as virtudes dos incrédulos são pecados. Um exemplo pode tornar essa acusação radical da bondade humana sem fé ficar mais clara. Eu quero que quem já teve filho adolescente, alguns terão. Tem um, mas está quase, né, normal. Suponha que você é pai, a mãe de um filho adolescente. Você o lembrou de lavar o carro antes de ele usar para levar seus amigos no jogo de basquete hoje à noite. Essa é a história do John Piper que conta. Ele tinha concordado mais cedo em fazer isso. Então ele ia levar os seus amigos a um jogo de basquete, mas para isso ele teria que lavar o carro. Mas ele ficou irado e disse que não quer fazer isso. Mas você, de forma gentil, mas firmemente, lembra-o de sua promessa e diz que é isso que você espera que ele faça. Ele resiste. E você diz: olha, se você vai usar o carro hoje, você tem essa obrigação. Ele sai do quarto irado, batendo a porta. Mais tarde você o vê lavando o carro. Mas ele não está fazendo isso baseado no amor ou no desejo que honra a Cristo de obedecer a Bíblia. Ele quer ir ao jogo com seus amigos. É isso que impulsiona a sua obediência. E aqui a obediência é entre aspas, porque é apenas externa. O seu coração está errado. E é isso que quero dizer quando digo que todas as virtudes humanas são depravadas se não flui de um coração de amor ao Pai Celestial, mesmo se o comportamento está de acordo com as normas bíblicas. Romanos 14:23.
Tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo que nós fazemos que não é para a glória de Jesus, para a glória do nosso Senhor, é pecado contra Deus. Pode ser até ajuda para alguém. Por isso que as pessoas que não creem em Cristo são indesculpáveis perante Deus, porque elas fazem tudo para a sua própria glória, não para a glória do Senhor. Agora eu desejo que você olhe para a graça do Rei que perdoa. Observe o versículo 26. Nós vamos ver aqui o clamor do servo. Diz assim: então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Havia como esse servo pagar a dívida? Nem que tivesse milhares de vidas. Mas observe, mesmo o servo não tendo meios para pagar, ele ainda tenta negociar, prometendo o impossível. Sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. Essa é a tentativa humana de se justificar pelas obras diante de Deus. É impossível. Como que nós vamos chegar a um Senhor onde nós devemos 3 bilhões de reais e dizer: não, Senhor, fica tranquilo, eu vou conseguir pagar esse dinheiro para ti. Isaías 64, 6 e 7 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento não arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Por quê? Porque isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque se dependesse de nós, nós nunca, jamais seríamos salvos. Versículo 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. O Paul Washer, ele escreveu assim: as maiores e mais elogiáveis ações dos homens não são nada além de trapos imundos diante de Deus. Alguém pode vestir um leproso com a mais fina seda branca para cobrir suas feridas, mas imediatamente a corrupção de sua carne sangraria através da vestimenta, deixando-a tão vil quanto o homem que ela procura esconder. Assim são as boas obras dos homens diante de Deus. Elas carregam a corrupção do homem que as faz. E ele ilustra esse ponto da seguinte maneira: suponha que alguém seja capaz de colocar em vídeo todos os pensamentos de um homem, desde os seus primeiros momentos na infância até os dias atuais. Então exibir esse filme para os seus melhores amigos, seus amigos mais próximos, seus familiares, com os quais ele compartilhou seus pensamentos mais íntimos e suas fraquezas. Não seria um exagero dizer que ele seria tão tomado pela vergonha que nunca mais seria capaz de encará-las novamente. Surpreendentemente, mesmo um homem mau, de coração duro, que produziu tais pensamentos vis, ficaria aterrorizado e envergonhado pela extensão de sua própria corrupção moral. E esse é o ponto aqui. Deus conhece o mais profundo do nosso ser. O salmista bem disse em o Salmo 139, do 1 ao 4, ele diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Há como nós enganarmos o Senhor? Há como nós sermos hipócritas diante de Deus, colocarmos uma máscara diante do Senhor? O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda o mais profundo do meu ser. No versículo 2 diz: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes, penetras os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já o conheces inteiramente, Senhor. A terrível condição do coração do ser humano nunca vai ser reconhecida por pessoas que avaliam isso apenas em relação a outras pessoas. Seu filho vai levar os amigos para o jogo de basquete, isso vai ser uma grande gentileza. As pessoas vão ver isso, vão considerar isso como algo bom, como um benefício.
Então a maldade das nossas ações nunca pode ser medida meramente pelo bem ou pelo dano que elas causam a outros humanos. Romanos 14, 23, que nós falamos, mostra que o nosso problema principal com o pecado é contra Deus, antes de ser contra as pessoas. Como o salmista disse quando pecou: pequei contra ti, Senhor, somente contra ti. Esse é o maior entendimento que as pessoas precisam ter, perceber o quanto os seus pecados as afastam de Deus, e assim reconhecer o quanto precisam de um Salvador tão grande como Jesus. Agora observe o versículo 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Observe aqui, eu quero que você veja muito claramente o que o Senhor Jesus nos diz. O rei não apenas adia o pagamento, mas perdoa a sua dívida, revelando misericórdia pura e gratuita. 3 bilhões de reais. Essa é uma imagem clara do Evangelho de Cristo, onde Deus perdoa pecadores indignos por meio da obra de Jesus na cruz. Colossenses 2, 13 e 14 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e encravando na cruz. Nós não éramos os lindinhos de Jesus. Nós não éramos a pedra mais brilhante. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados. O perdão de Deus não é parcial nem condicional, mas completo e totalmente gratuito, vindo da sua infinita misericórdia. Provérbios 17, 15, que nós lemos, fala que o que justifica o ímpio e condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Isso significa que qualquer pessoa, especialmente um juiz ou autoridade, que declara justo um perverso, é abominação para Deus, algo repulsivo, algo perverso aos olhos de Deus. E aqui está o grande problema, o problema central do Evangelho. Deus justifica o ímpio, mas as Escrituras afirmam que isso é abominável. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo me justificar? Um vil pecador morto em transgressões e pecados. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo te justificar? Ao mesmo tempo dizer que não há mais condenação para você. Não há mais condenação para mim. Eu quero que você veja na Escritura que tendo em vista isso, somente isso é totalmente injusto. O problema é que as pessoas invertem. Não, todas as pessoas deveriam ser salvas, porque Deus é amor, mas não compreende o grande problema, a grande questão da Escritura. Como Deus pode perdoar um vil pecador como eu e como você? Deus é santo e totalmente justo, Ele não pode simplesmente ignorar o pecado que nós cometemos. Se fosse agir com justiça perfeita, Ele deveria condenar a cada pecador no inferno para sempre. Paul Washer deu um exemplo maravilhoso disso. Ele diz assim: vamos dizer que você estava indo, depois de você ir agora para casa, você chega na sua casa nessa noite e encontra toda a sua família assassinada. Pesado, não é? E você vê o assassino diante do último dos seus familiares. Com um pouco de suspiro de vida em seu corpo, ele quebra o pescoço do seu amado familiar. Larga-o no chão e dá gargalhadas logo depois que ele sai. Ele corre por uma porta, você corre por outra, você o derruba no chão, você prende e chama a polícia. A polícia vem, leva esse homem que assassinou toda a sua família e o prende. E no devido tempo eles os apresentam diante do juiz, o qual olha para o homem que assassinou toda a sua família e ele diz simplesmente: eu sou um juiz muito amável, eu perdoo você, você está em liberdade. Qual vai ser a sua resposta para isso? Você vai exigir justiça. Você escreverá para os jornais, chamará as redes de TV, escreverá para os congressistas. Você dirá que é um juiz no tribunal que é o pior do que todos os criminosos que ele perdoa. Há algo mesmo em você que clama por justiça. Todos nós temos no nosso coração a
justiça, nós desejamos que haja justiça. Isso não pode ficar assim. Então não deveria o juiz de toda a terra fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é justo, fazer aquilo que é justiça? Se nós, os humanos imperfeitos, clamamos tanto por justiça, quanto mais um Deus que é totalmente justo. Deus não poderia simplesmente deixar passar o pecado, passar pano para o pecado. Em nome do amor, eu te perdoo, Miguel, porque eu sou amoroso, sou bonzinho. Não é justo. Mas eu quero que você veja em Romanos 3,26, abra comigo a palavra de Deus. Veja que a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Deus não pode deixar com que fique somente desta forma. Em Romanos 3,26, observe o que a palavra de Deus nos diz. Vai dizer assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Mas eu quero que você olhe os versículos anteriores do que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Veja o versículo 23. Porque todos pecaram, incontáveis pecados, e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos deveriam ser condenados. Em versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. De que forma? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, somente por meio dele. Mas é a justiça. Observe o versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Propiciação significa apaziguar a ira e se reconciliar com ela, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus esmagou o seu Filho na cruz do Calvário, para ser justo e justificador de todos aqueles que creem no seu nome. Os pecados que Davi cometeram não ficaram impunes, como muitas pessoas acham. Os pecados de Davi foram quitados lá na cruz do Calvário, sobre os ombros de Jesus. Os pecados meus, os pecados seus, foram quitados na cruz do Calvário, por meio do Filho de Deus, que tomou o cálice da ira de Deus, para perdoar o perverso, como eu e você. A justiça de Deus deve primeiro ser cumprida e a ira de Deus apaziguada. A cruz resolveu esse problema. Ali Deus puniu o pecado em Cristo, satisfazendo a justiça e tornando possível perdoar o maior dos pecadores. E nós já descansamos de fato na graça gratuita de Deus, ou ainda tentamos pagar essa dívida com obras? Nós não cumprimos os mandamentos do Senhor para sermos salvos. Nós buscamos cumprir os mandamentos do Senhor, ou seja, a sua palavra, porque nós amamos o Senhor. Porque Cristo pagou toda a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Agora eu quero convidar você a olhar o versículo 28. A incoerência desse servo malvado. Diz assim: saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ele esqueceu de tudo aquilo que passou. Você sabe quanto que custa 100 denários atualmente? O denário era uma moeda de prata romana, cujo peso estimado era 1/4 de ciclo do santuário, aproximadamente 4 gramas. O seu valor representava o salário diário de um trabalhador e foi considerado equivalente a uma dracma, que é a moeda grega. 100 denários é o mesmo que 100 dias de trabalho. Tomando como base o nosso salário atual, que é R$50 por dia, 100 denários seria em torno de R$5.000. É pesado? De certa forma é, não é? É uma dívida que é difícil de pagar. Dá um pouco mais de 3 meses trabalhados, é uma dívida razoável. Mas é totalmente insignificante quando comparado à dívida de 10 mil talentos, que é 3 bilhões de reais. Observe o relato. E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me aquilo que tu me deves. Essa cena revela a realidade do nosso coração.
Assim como aquele servo perdoado de uma dívida impagável foi implacável com quem lhe devia pouco, nós também somos rápidos em cobrar os outros aquilo que muitas vezes é mínimo comparado ao quanto já fomos perdoados por Deus. Nós somos rápidos em exigir, rápidos em apontar os erros, em colocar o peso da culpa sobre os ombros de outras pessoas. Nós somos rápidos, temos tendência a justificar os nossos erros baseados nos erros dos outros. A nossa tendência natural é de julgar com severidade, sem medir as circunstâncias, sem lembrar da misericórdia que nós já recebemos. Quando Natan confrontou Davi, o que Davi falou? Não, ele tem que ser punido, ele tem que ser morto, ele tem que pagar pelo aquilo que ele fez. Nós somos rápidos em falar a justiça que Deus deve fazer com outras pessoas. Quando vemos uma falha, uma dívida emocional, moral ou espiritual de alguém, nosso impulso imediatamente é sufocar a pessoa com exigências. Pague-me aquilo que você me deve. Esse sufocar é mais do que literal, é o retrato de como emocionalmente, espiritualmente esmagamos os outros com cobranças, com ressentimentos e com a falta de graça. O ser humano, quando tem a oportunidade de cobrar, de julgar ou penalizar alguém, muitas vezes ele se torna totalmente cego para os seus próprios pecados. Nós esquecemos facilmente o perdão que nós recebemos e se agarramos à ofensa alheia como se nós fôssemos o juiz final. Quantas vezes em nossa vida, diante do erro do irmão, nós deixamos de lado a compaixão e agimos como esse servo aqui? Nós queremos justiça segundo nossa medida, mas esquecemos que a justiça de Deus sobre nós foi satisfeita em Cristo e agora somos chamados para perdoar e agir com graça. Mateus 18, 28 expõe a nossa cegueira, a cegueira de um coração que ignora a misericórdia divina para cobrar até pequenas dívidas humanas, coisas muitas vezes que são totalmente irrisórias. Você olhou torto para mim, não vou mais falar contigo. Coisas bobas, não é? Isso mostra o quão profundamente necessitamos ser transformados pela mensagem do Evangelho, para que ao invés de sufocar nossos irmãos, nós sejamos instrumentos de reconciliação e instrumentos de misericórdia. A igreja de Jesus. Eu quero que você observe a falta de misericórdia dele. Versículo 29, versículo 30 diz assim: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Não era difícil de pagar a dívida. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a sua dívida. Apesar de ter recebido perdão para uma dívida incalculável, o servo não reproduz a graça recebida e age com total dureza. Isso revela um coração que não aprendeu a graça, a misericórdia de nosso Deus. Quero que você abra comigo em Mateus capítulo 6, versículo 14, versículo 15. As palavras do nosso Senhor dizem assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Agora volta no versículo 9. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, mas não perdoa o meu irmão. É assim que está escrito? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui Jesus nos mostra que os cristãos devem perdoar os outros em resposta ao perdão de Deus. Deus nos perdoa primeiro. Aqueles que não perdoam os outros não devem esperar misericórdia divina para si mesmos. O perdão é nossa obrigação, por amor ao Senhor. O perdão testifica que nós somos salvos por Jesus. Quem não foi salvo não perdoa, não consegue perdoar da forma que Jesus está dizendo aqui.
Quem foi salvo teve o seu coração, teve a sua vontade, teve os seus desejos transformados. O Espírito Santo habita e está agindo na vida dele, é um fruto do Espírito. Quem foi salvo tem um coração de carne, é misericordioso, é piedoso, é bem-aventurado. E nós vamos ver isso na sequência do texto. Veja o juízo contra a ingratidão, versículo 31. Versículo 31 vai nos mostrar sobre as testemunhas. Diz assim: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo aquilo que acontecera. Aqui os companheiros do servo impiedoso viram a injustiça que ele cometeu, não perdoando a pequena dívida do seu colega, e foram até o seu senhor, foram até o rei relatar. Ou seja, os próprios homens ao redor do servo foram testemunhas contra ele diante do Senhor, que é uma representação direta de Deus na parábola. O que isso nos ensina? Que as pessoas ao nosso redor estão vendo nossas atitudes, principalmente quando se trata da dureza de coração, falta de misericórdia e da hipocrisia. No juízo final, como na parábola, essas pessoas podem ser testemunhas contra nós diante de Deus, pois observaram nossa injustiça, mesmo quando fomos alvo da misericórdia divina. No juízo final, a minha esposa pode ser testemunha contra mim, se eu não for um homem de Deus, um homem piedoso, um homem que realmente demonstra frutos. A minha esposa é a pessoa mais próxima de mim. Os meus filhos, os meus irmãos, eles podem testemunhar contra mim: este não é verdadeiramente servo de Deus. É muito fácil nós chegarmos aqui e dizermos: graça e paz, meu irmão. Graça e paz, meu irmão. Mas o nosso coração está totalmente sujo, cheio de pecados, cheio de hipocrisia, como querendo mostrar para os outros algo que nós não somos. Mas observe, estes homens, eles serão testemunhas. Aqui nos é mostrado que os companheiros do servo, outros irmãos ou até pessoas do mundo podem, no devido tempo, trazer essas situações à tona no tribunal de Deus. Quantos homens do mundo, muitas vezes, a gente fala alguma coisa, fala comigo: tu não é da igreja? Já desmonta, não é? Tu não vai na igreja? Você já disse: Senhor, me perdoa. Passei do limite, não é? Nós temos dado bom testemunho, as pessoas têm visto Cristo em nós. Se fôssemos julgados hoje, o que nossos familiares e amigos diriam de nós? Será que o mundo nos reconhece como cristãos ou somos simplesmente mais alguém? Cristão 007. Ninguém sabe o que é cristão. Agora observe o versículo 32 e 33, o coração do malvado. Então o Senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? O rei denuncia o servo como malvado, não pela dívida que ele tinha inicialmente, mas pela dureza do seu coração, ao não demonstrar misericórdia, depois de ser abundantemente perdoado. Aqui nós vemos a imagem do ímpio, daquele que não foi salvo por Jesus. Mesmo convivendo no meio do povo de Deus, ele pode até ter ouvido falar da graça e até mesmo ter desfrutado de alguns benefícios externos da misericórdia de Deus, mas o seu coração permaneceu endurecido e fechado para o arrependimento verdadeiro. Aquele que recebeu a graça e não reflete as suas atitudes mostra que a regeneração, na verdade, nunca aconteceu. Ele nunca foi transformado pelo Senhor. A falta de misericórdia, o desejo de vingança e a incapacidade de perdoar os outros são marcas claras de um coração ainda morto em delitos e pecados. O ímpio age como esse servo. Ele é alguém que deseja receber a misericórdia de Deus, mas não deseja viver em misericórdia com o seu próximo. Ele quer ser tratado com paciência, mas é impaciente e severo com quem o ofende. Ele espera ser perdoado, mas é incapaz de perdoar.
No final, o malvado será denunciado diante de Deus e será chamado para ajustar contas com o rei, não apenas por sua dívida inicial, mas por sua conduta impenitente e perversa, mesmo após ter ouvido sobre a graça. Esse é um alerta solene para todo aquele que rejeita Cristo e continua a viver com espírito duro e sem arrependimento. Pois o verdadeiro evangelho, quando crido de fato, transforma o coração e gera frutos de misericórdia. Sem isso, o homem continuará impenitente, continuará malvado, e virá sobre ele o juízo perfeito de Deus. Observe o versículo 34. E indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a sua dívida. O servo agora foi entregue aos verdugos. Sabe os verdugos? Eu fui procurar no dicionário. Quem executa a pena de morte num condenado, o carrasco, o algoz. Quem maltrata ou aplica castigos corporais em outra pessoa. Esses são chamados os verdugos. Então, este foi entregue a esses carrascos e o farão pagar toda a sua dívida. Observe o texto: e o Senhor entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a sua dívida. Esse simboliza o juízo de Deus sobre os impenitentes. Representa o inferno, representa a punição eterna. No inferno, os perversos serão entregues a uma existência que pode ser corretamente descrita como uma destruição contínua. Um fogo que não se apaga. A pessoa quer morrer, mas não consegue morrer. Ela vai continuar extremamente sendo destruída e nunca acaba. A Bíblia nos mostra em vários relatos sobre isso, mas vai ser muito pior. Mas aí algumas pessoas vão questionar: tá, mas ele não tinha sido perdoado, a dívida dele não tinha sido quitada, ele não tinha sido salvo. E é muito importante nós entendermos isso aqui. Muitas pessoas utilizam esse texto para dizer assim: ó, perdeu a salvação, não é? Foi perdoado, mas não foi perdoado. Em Mateus 18, 27, o rei perdoa-lhe a dívida, mas no contexto da parábola, esse perdão ele é judicial, ele é temporal. E não um perdão salvador, um perdão regenerador. O que ocorre na justificação verdadeira pela fé. O servo ele foi poupado da punição naquele momento, mas a sua atitude posterior revelou que o coração dele nunca foi transformado. Segundo a Bíblia, o verdadeiro salvo é alguém regenerado pelo Espírito Santo, cuja fé produz frutos. Ele não apenas recebe o perdão, mas é também transformado para perdoar. O servo da parábola não demonstrou frutos de arrependimento, ou evidências de um novo coração. Ele não refletiu a misericórdia que recebeu. E Jesus ensina aqui que quem não perdoa o próximo demonstra que nunca experimentou a graça de forma verdadeira e de forma salvadora. Em Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoarem os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja, a árvore é conhecida por seus frutos. Lembra que Jesus falou sobre os salvos e súditos do seu reino? Mateus 5, 7: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aquele que não vive a graça recebida se mostra um estranho no reino de Deus. Tiago 2,13 fala: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus não se agrada daqueles que recebem sua misericórdia apenas com a boca, mas vivem como se nunca tivessem sido perdoados. Jesus ensina em Mateus 7, 21 e 23, que nem todo aquele que professa ser discípulo realiza atos externos em nome de Cristo será salvo. Esse texto é pesado. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim como o servo de Mateus 18, 27 e 34, que recebeu um perdão externo, mas não teve um coração transformado, também aqueles que fazem obras religiosas sem verdadeira conversão serão rejeitados. Não é simplesmente nós virmos todo domingo e terça-feira na igreja.
Não faz sentido nenhum nós ficarmos cumprindo uma lista de coisas que nós temos que fazer. Nós temos que ser transformados pelo Senhor. Nós devemos nos examinar a nós mesmos, a Bíblia nos diz. O servo malvado é o retrato de um falso convertido. Alguém que, apesar de ter conhecido as palavras da graça, nunca foi regenerado de fato. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O servo perdoado, mas que não perdoa, demonstra a falta de santificação. O crente verdadeiro perdoa, porque foi santificado e está sendo continuamente conformado à imagem de Cristo. Você está sendo continuamente conformado à imagem de Cristo? Quando alguém não perdoa e permanece implacável, como o servo da parábola, revela que ele não tem santidade e ele não verá o Senhor. E nisso nós aprendemos que o servo implacável ilustra o ímpio que vive entre a igreja visível, participa de bênçãos comuns, como ouvir o Evangelho e viver em meio à graça oferecida, mas permanece sem um novo coração. Quando, olhando para as Escrituras, nós vemos que há uma distinção entre a graça comum, ou seja, os benefícios temporais, e a graça especial e eficaz que regenera e salva. Deus manda chuva para todos, o alimento para todas as pessoas, mas isso chamamos de graça comum. Graça especial e eficaz é aquela que nos salva, aquela que nos atrai para sermos transformados pelo Senhor. Logo o rei retirou o perdão do servo, não porque o salvo perdeu a salvação, biblicamente isso não existe, mas porque esse servo nunca foi regenerado verdadeiramente, e sua falta de misericórdia só provou isso, só mostrou isso. Agora eu quero que você olhe para a advertência final de Jesus, no versículo 35, diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Quero te convidar a olhar para a história de José essa noite. José foi vendido ao Egito quando ele tinha em torno de 14 anos de idade. Os irmãos dele se rebelaram contra ele, os irmãos dele iam matar ele. Só não mataram porque Deus não deixou. Ele foi vendido para o Egito como escravo. Você consegue imaginar isso? Os seus irmãos vendendo você como escravo por uma terra totalmente desconhecida, uma terra que ninguém conhece, uma terra que onde você não conhece ninguém, ninguém te conhece. Se alguém te matar, se alguém te ferir, ninguém está nem aí. Agora eu quero que você imagine o coração de José. Mas cerca de 20 anos depois ele vê os seus irmãos novamente. Você consegue imaginar a dor? Ou tu acha que ele esqueceu de tudo aquilo que ele passou? Prisão, escravidão, uma terra totalmente diferente, sem a sua família, sem os seus pais, um jovem menino mais novo que o Miguel. Você consegue imaginar isso? Mas a Bíblia nos mostra um servo de Deus que perdoa os seus irmãos. Ele tinha poder para matar todos os seus irmãos, para fazer os seus irmãos morrerem de fome dentro de uma prisão. Mas Deus, através da vida de José, nos mostra o que realmente é perdão. José salva a vida dos seus irmãos, salva os seus familiares e ainda os traz para viver com toda a graça do reino do Egito. E Jesus aqui aponta para isso, o perdão verdadeiro, o perdão do íntimo. O perdão não deve ser apenas formal ou superficial, mas ele deve ser sincero e deve ser profundo, como eu dei o exemplo de José. O mérito não é de José, o mérito é de Deus que transformou a vida de José e fez com que o coração dele fosse totalmente do Senhor. Romanos 12:9 nos diz que o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O perdão bíblico não é uma mera formalidade externa, uma obrigação moral imposta de fora, mas sim um fruto inevitável de coração regenerado pela graça de Deus. Segundo Ezequiel 36, 26 a 27, na regeneração, Deus remove o coração de pedra e dá um coração de carne, colocando dentro do cristão o Espírito Santo, que capacita a obedecer e viver segundo os mandamentos de Deus.
Diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós espírito novo, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Olhe para dentro de você nessa noite. Examine os seus caminhos, examine o seu coração nessa noite. O Deus colocou dentro de você um coração novo, um espírito novo, e Ele faz com que você ande segundo a palavra do Senhor. Assim, o ato de perdoar não nasce apenas de um senso externo de dever, mas de uma natureza interior transformada pelo Espírito, que passa a refletir a misericórdia de Deus no trato com o próximo. O apóstolo Paulo reforça a ideia em Efésios 4,32, que diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse perdão que somos chamados a oferecer não é superficial, meramente formal, mas é um reflexo direto da graça que nós recebemos de Deus. A Bíblia ensina que as boas obras, incluindo o perdão sincero, são evidências, são frutos de uma regeneração verdadeira. Tiago 2,17 fala: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Sem essa obra interior, o homem pode até exteriormente pronunciar palavras de perdão, mas sem a profundidade e a autenticidade, o que só um coração novo pode produzir. Eu não sei o que você vai precisar perdoar na sua vida, seja hoje, seja amanhã, mas sempre lembra que o perdão é a graça de Deus. Lembra do perdão que Deus teve com as nossas vidas, enviar o seu único filho para morrer por cada um de nós. O perdão, então, é o resultado de uma transformação que só o Espírito Santo opera, e sua ausência ou hipocrisia revela um coração ainda escravizado ao velho homem, como Jesus deixou claro em Mateus 18,33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu se compadeci de ti? Assim, quem foi perdoado por Deus passa a perdoar como estilo de vida, não como uma mera formalidade, mas como uma expressão viva da graça recebida pelo Senhor. E aqui nós vemos o Evangelho que molda a vida. O ensino final mostra que o padrão de perdão cristão é o Evangelho. Nós perdoamos porque nós somos perdoados pelo Senhor. Nós amamos porque nós somos amados pelo Senhor. A vida no reino é marcada pela misericórdia abundante, reflexo da misericórdia de Deus. Nós só temos misericórdia porque Deus teve misericórdia de nós. Nós somos graciosos com as pessoas porque Deus derramou sobre nós a sua graça. Nós só amamos os nossos irmãos porque Deus nos amou primeiro. Logo, aquele que verdadeiramente conhece a profundidade da graça de Deus não pode viver sem estender ao seu próximo. Não é o que está escrito na lei: amar a Deus de todo o seu coração e ao seu próximo como a si mesmo. Preparei 3 aplicações práticas a mais, que nós já falamos várias aplicações. A primeira delas é: olhe para a grandeza do perdão que você recebeu de Cristo. 3 bilhões de reais. O servo foi perdoado de uma dívida impagável. Da mesma forma, em Cristo, nós somos perdoados de uma culpa infinita diante de um Deus Santo. Quando contemplamos a cruz e o preço pago por Jesus, somos lembrados de que a nossa dívida foi quitada completamente. Algumas pessoas olham para a cruz e dizem: nossa, Jesus sofreu tanto, não é? Ele deve ter sofrido por causa dos pregos que foram cavados aqui no nervo, dentro da mão, que deve doer muito. Imagine você estar pendurado num lugar com um nervo aqui, fixado. Os seus pés foram cravados no meio do pé ali, nos nervos também, com um prego enorme, onde você não consegue nem se segurar. A morte na cruz era por asfixia, porque a pessoa não vai aguentando, ela vai descendo e o pulmão vai trancando. Isso não foi nada. Qualquer um de nós poderia passar por isso. A maior dor de Jesus foi beber o cálice da ira de Deus. Todos os pecados foram quitados de cada um de nós e de você. 3 bilhões de reais, meu e teu. Calcule quantos pecados que Jesus. A Bíblia nos mostra que Jesus foi esmagado na cruz. Você já viu a carne moída, como ela passava naquele rolo lá? Deus fez isso com Jesus.
Jesus foi esmagado na cruz do Calvário. A Bíblia nos mostra que Jesus foi abandonado pelo Pai na cruz do Calvário. E houve trevas. Jesus sentiu o que é passar a eternidade no inferno. Por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Esta é a maior das dores. Eternamente no inferno. Eu quero que você imagine. Somente nós aqui, quantas pessoas que Jesus sofreu. A eternidade do inferno, carregando sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Quando tu lembrar da cruz, não lembre somente dos pregos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isso não é nada. Jesus levou sobre si cada um dos nossos pecados. A nossa dívida foi quitada por meio dele. Quando nós contemplamos a cruz e o preço pago por Jesus, nós somos lembrados da nossa dívida foi quitada completamente. Não há mais condenação. Portanto, nós devemos viver diariamente conscientes da graça imerecida que recebemos, alimentando uma vida de gratidão, uma vida de humildade diante de Deus e diante dos homens. O segundo ponto é que a graça recebida deve nos transformar em agentes de misericórdia. Aquele que foi verdadeiramente alcançado pelo Evangelho não apenas recebe o perdão, mas também passa a ser um canal de perdão e misericórdia para com os outros. O cristão que contempla o sacrifício de Cristo na cruz deve ser constrangido pelo amor de Deus a tratar os irmãos e até mesmo os inimigos com compaixão e paciência, refletindo o caráter do Salvador. Está no trânsito, alguém te fechou? Todos erram. Poderia ser eu, não é? Nós temos que sempre refletir isso quando nós estamos em qualquer lugar. Nós poderíamos ser nós passando por aquela situação. Nós devemos tratar os irmãos e os nossos inimigos com compaixão e com paciência. O terceiro é rejeitar o perdão ao próximo. Revela uma incompreensão do Evangelho. O servo malvado não entendeu a profundidade da graça que lhe foi mostrada. Quando nos recusamos a perdoar, demonstramos que ainda não aplicamos o Evangelho ao nosso coração. Olhar para Cristo nos lembra que nós somos reconciliados com Deus por meio da cruz. E somos chamados a viver como reconciliadores, promovendo paz e graça em nossos relacionamentos. Nós somos perdoados pelo Senhor. Não há nada maior que isso. Não há nada melhor que isso. Ah, mas você não teve sucesso nessa vida, não importa, eu fui perdoado pelo Senhor. Jesus morreu por mim. Ah, mas você não tem dinheiro, não importa. Eu fui perdoado pelo Senhor, agora não há mais condenação, porque eu estou em Cristo. A tua vida não importa. Eu tenho paz com Deus. Não existe nada melhor do que ter paz com Deus e ser conhecido pelo Senhor. E para nós concluirmos, essa parábola nos confronta com a essência do Evangelho. Em Cristo Deus perdoa uma dívida que jamais nós podemos pagar. A cruz revela a profundidade da justiça e da misericórdia divinas, onde o próprio Filho de Deus sofreu em nosso lugar, cancelando a nossa culpa diante do trono santo do Pai. Somos, portanto, chamados a refletir essa realidade em nossas vidas. No reino de Deus, misericórdia e graça não são apenas conceitos teológicos. Nós podemos estudar teologia durante 50 anos e não conhecer verdadeiramente Deus. Mas são marcas visíveis de um coração transformado pela obra do Espírito Santo. Um cidadão do reino de Deus vive em sintonia com o caráter do rei, e o perdão é um dos seus frutos mais evidentes. Se ao ouvir essa parábola, identificamos ainda que em parte a dureza do servo malvado em cada um de nós, que nós devemos correr para Cristo em arrependimento e fé. Pois a falta de perdão ao próximo denuncia um coração que ainda não compreendeu ou não foi transformado pela graça recebida. Assim, irmãos, que a nossa vida reflita o Evangelho que nós proclamamos, perdoando de forma generosa, cultivando um espírito de misericórdia e vivendo como servos que fomos libertados pela graça do Rei. E ao perdoarmos, apontamos para aquele que nos perdoou completamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Louvado seja o nome do nosso Senhor.